chega na superfície. E por isso que você tem essa questão do efeito de resfriamento, porque parte da energia, ela não chega, da radiação, ela não chega. Interessantemente e preocupantemente, eu diria, hoje, quando a gente fala de conter, né, a mudança do clima no nível que nós vamos falar daqui a pouquinho, o aquecimento, né, no nível, já falei para vocês que nós estamos com 0,87, em 2017 foi 1 grau, correlativo à era pré-industrial. Então, imaginando que a gente vai conseguir conter esse aquecimento para um nível que eu já vou falar daqui a pouquinho, parte da solução, ela vem de você fazer a gestão da radiação solar. Ou seja, parte da solução que está complexa, é preocupante porque a gente não entende os riscos, é você realmente ter uma interferência na atmosfera, de você dispersar alguns aerossóis ou algumas partículas que impeçam a entrada da radiação até a superfície terrestre. Essa é uma possibilidade, né? Existem depois outras formas, mas essa é a mais preocupante. Assim como a fertilização dos oceanos, de forma que você vai alterando, vamos assim dizer, esses sistemas, né? Sem entender profundamente qual vai ser o impacto dessas alterações de uma forma global. Então, e da parte de forçantes antrópicas, né? Essa parte da mudança da composição da Terra, os aerossóis, como eu falei para vocês, você também tem a questão dos gases de efeito estufa promovidos pelo homem. Hoje não se tem nenhuma dúvida de que você não verificaria esse aquecimento se não fosse pela interferência humana. Não tem jeito de você dizer que esse 0,87 e 1 grau, como eu falei para vocês em 2017, não sejam quase que 100% atribuídos à ação humana. E por isso que se fala que se o homem é responsável por causar o problema, ele deve também ser parte da solução. E depois, a parte de mudança do uso da terra, que no Brasil foi uma questão das mais complexas por causa do desmatamento na Amazônia, né? Então, se atribuía muito a contribuição do desmatamento da Amazônia a emissões, né, de gases de efeito estufa, não só o CO2 por conta da biomassa que você tem nas plantas, na floresta, mas também por conta da queima que você tem depois para limpar aquela área, com liberação aí de gás metano, de óxido nitroso, monóxido de carbono, outros gases que também são considerados gases de efeito estufa. O CO2, ele é o gás de natureza antrópica mais abundante na natureza e o mais perverso, eu considero. Porque o tempo de permanência desse gás na atmosfera, parte dele fica por milhares de anos. Então, por algumas centenas de anos, você tira da atmosfera, por processos de fluxo, né, entre atmosfera e biosfera terrestre, você tira uns 40%, depois mais alguns milhares de anos, mas parte fica por muito, 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 muito tempo na atmosfera. Então, esse é um problema muito sério. Então, ali você vê que a questão da urbanização, né, é uma questão também que interfere bastante, porque na questão da urbanização você tem o que a gente costuma falar, por conta do maior adensamento de população, aí você vai ficando cada vez com menos vegetação, vai ficando com materiais de construção que na verdade acabam segurando o calor, né? A radiação. Então você tem no processo de urbanização alguns problemas que criam essas chamadas ilhas de calor urbano, né? Ilhas de calor. Então aqui, voltando só aqui, então isso aqui vem desde 1850 até 2000, isso são dados observados, isso aqui não é projeção, é dado observado, da concentração de gases de efeito estufa, particularmente aqui o CO2, o metano e o óxido nitroso. Você vê que a tendência ali de todos é de crescimento, a gente não teve ainda uma ideia muito clara de por que o CH4, o metano, estava estabilizando. Eu acredito que isso vai se reverter e o CO2 vai acabar estabilizando agora nas próximas décadas, quando na verdade ele vai ter que estar diminuindo dramaticamente. E vamos falar um pouquinho disso. Dentro daquilo que contribui para as emissões de gases de efeito estufa, basicamente 75% está relacionado ao setor da energia e 25%
a parte de agricultura, principalmente por conta da fermentação entérica, né, do nosso gado, que é um gado que não é confinado, ou seja, ele tá livre. Você poderia restringir as emissões de metano se ele fosse confinado e você regulasse a dieta dele, o que não acontece no caso do Brasil, mas temos muitos experimentos já sendo realizados. E a parte, então, de uso da terra. Hoje, o desmatamento, com a grande queda que houve no Brasil, hoje, de uma maneira global, o desmatamento está contribuindo com 10% das emissões totais de gases de efeito estufa a cada ano, né? Já foi muito mais do que isso. O pessoal chegou a dizer que era 30%, mas isso foi realmente um pesadelo que não era realmente uma coisa concreta. E principalmente se você olhar, a parte de transporte é uma parte bastante efetiva, né, nessa parte de emissões também. Eu gosto de mostrar esse gráfico, e aqui já são projeções. Parte dele é projeção e parte dele é observado. Isso aqui, na verdade, são as emissões as emissões fósseis, né? Fósseis. Não são por uso da terra, são simplesmente pelo setor de energia, nós poderíamos dizer. Essas são as emissões históricas, que estão indo até, uma estimativa que é até para 2016. O que vem depois são projeções de como é que o futuro pode se desenvolver. E esse futuro pode se desenvolver, de acordo com o pessoal que fez essa modelagem, né? Isso aqui é tudo internacional, tem parte tem cientistas brasileiros, né, que trabalham na parte de modelagem, também trabalhando nisso, mas você vê alguns cenários assim preocupantes. Como é que essas modelagens são feitas, né? Elas são feitas com cenários de como é que o futuro poderá evoluir. E aí você tem um cenário muito pessimista, eu diria, que é aquele cenário que está aqui em cima, esse em vermelho, que diz, nós estamos aqui em 2100, tá? Então a gente olha aqui, que é um cenário que a gente chama do business as usual. Ou seja, estou pouco me lixando, as coisas vão continuar do jeito que está, o desenvolvimento vai continuar do jeito que está, o consumo do jeito que está e a vida continua. E se esse cenário se concretizar, ele na verdade poderá em 2100 estar nos levando a um aquecimento de 3,2 a 5,4. Esse é um intervalo de variação do aumento de temperatura. Isso aqui é fatal. Isso aqui, alguns ecossistemas não resistirão a esse tipo de aumento, principalmente as florestas de uma maneira geral, né? Mas várias outras implicações. Aí você tem um cenário que vem para cá, que é um cenário muito interessante, que esse é um cenário de maior mitigação. Mitigação, como eu falei, é a interferência humana para você, são medidas que você toma para minimizar a mudança do clima, para reduzir a mudança do clima. E esse cenário, que é o cenário que está aqui em azul, esses são dois cenários intermediários. Esse cenário que está aqui é um cenário que nos levaria a um aumento de temperatura num intervalo de 0,9 a 2,3. Bom, se vocês lembrarem, né, depois você me avisa quando eu tenho que parar. Se vocês lembrarem, né, o Acordo de Paris foi extremamente celebrado, 2015. Ele tem alguns objetivos, mas um dos objetivos que eu acho que é a alma do protocolo do Acordo de Paris é o fato de que ele tem como objetivo manter o aquecimento, né, o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2 graus Celsius, isso até 2100, enquanto perseguindo 1,5 graus Celsius. Né? Nós estamos a 1. Então a gente chama de qual é o orçamento de carbono, quanto que pode ser liberado, não é, para esse 1,5. E a hora que você olha esse orçamento de carbono que sobra para eu chegar no 1,5, é realmente uma coisa impressionante, né? Por isso que as cidades começam a entrar, e daqui a pouquinho eu vou falar mais especificamente, né? Principalmente no setor de energia, você imagina que para se chegar a 1,5 de aquecimento até o final do século, você teria que já em 2030, 2050, ter descarbonizado totalmente o setor de energia. E aí, para aquilo que resta, porque você não tem tecnologia, resta isso aqui, olha, são emissões negativas que a gente chama. Você está vendo que isso aqui está abaixo do zero, né?
São emissões, lá para o finalzinho, você está com emissões negativas, que são justamente